primeiro aí. O mais velho, o Anderson, é? Tá. Só sua idade, né? Eu acho. Mas, pronto, tá certo. Eu acredito que, antes de pensar nos desafios, é interessante primeiro que esse jovem que almeja o episcopado, ele tem uma visão correta do que é o ministério pastoral. Então, ele precisa olhar à luz da palavra de Deus, a palavra estabelece aos pastores, e quando estabelece aos pastores, eles podem ser velhos, né, mais experientes, ou mais novos, que estão iniciando, ou aqueles que já estão na metade do seu ministério. Então, primeiro, ele tem que ter um entendimento correto disso para que não venha atropelar. Uma vez que ele tem um entendimento correto do ministério pastoral, ele vai conseguir entender quais são os desafios que ele vai enfrentar. Então, nesse processo, eu acredito que ele também precisa ter convicção para aquilo que ele foi chamado. Com o advento da internet, nós vemos muitos pastores, né? A gente, pelo menos eu acompanho muitos na internet, então a gente vê eles pregando, né? Então isso acaba trazendo para aquele jovem, né, que é crente, que talvez tenha um desejo pelo ministério pastoral, ver se enxergar naquilo que é apenas a pregação, mas existem outros desafios que acompanham o final, que é a pregação. Então, eu acredito pelo menos esses dois, para o Ronier completar, que seria ter um entendimento correto e também ter convicção do chamado, convicção daquilo que Deus tem para a vida dele. Eu acho que um dos maiores desafios do Ministério Pastoral na juventude é porque, principalmente nos dias de hoje, você dizer que quer ser pastor parece que é algo que é uma segunda classe, né? Não é mais, não é algo digno, né? Como a palavra de Deus diz, que Paulo dizendo a Timóteo que quem almeja o episcopado almeja uma excelente obra. E você, assim, tipo, novo desse jeito, desejar ser pastor, parece que o cara tem que desgastar a vida dele todinha e quem sabe futuramente ele vai dedicar a ser pastor. Então, um dos maiores desafios, eu acho que é a pressão que você sofre de, tipo, ter que ter uma profissão, de achar que você é casado e a sua família vai passar fome, essas coisas do tipo. Então, primeiro de tudo, para mim, principalmente, o maior desafio no Ministério Pastoral na juventude foi essa pressão, e era uma pressão que muitas pessoas não faziam. Eu acho que eu mesmo fazia essa pressão comigo de eu fazia faculdade de contabilidade, eu estava no 6º semestre quando eu resolvi largar a faculdade para estudar teologia, né? Porque eu já tinha estudado teologia um pouco, mas resolvi largar para estudar contabilidade porque eu sabia que eu precisava casar. Então, na minha cabeça, tipo, eu tinha essa questão de, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu quero casar, e aí eu tenho que fazer outra coisa. Eu não podia ser pastor. E eu vi dentro disso que, tipo, isso era uma coisa egoísta minha, que quem cuidava da gente era Deus. Então, desde quando eu saí da faculdade para ir para o seminário, com 1 ano de casado, 1 ano e pouco de casado, saber que eu ia ter desafios maiores, saber que eu podia perder o emprego, o que aconteceu, e Deus que cuidou da gente em tudo. Então, assim, o jovem, como o Anderson falou, ele precisa ter muita convicção de que Deus o chamou para isso, porque é desafiador você deixar de depender das cobranças para depender somente de Deus. Isso é desafiador demais. Ouvindo vocês os dois, eu lembro da minha própria história. Tá? O Anderson trazendo a questão da convicção, daquilo que você deseja para você como servo do Senhor. E tu falando das possíveis perdas que o jovem pode ter se ingressar no Ministério Pastoral. Eu me lembro que, quando eu me converti em 2010, eu estava fazendo faculdade de História, licenciatura em História. E eu lembro que um ano e meio depois que eu me converti, eu comecei a sentir o desejo de querer aprender sobre Bíblia para ensinar a Bíblia. E lá no Sul ainda, esse desejo foi crescendo cada vez mais, e quando apareceu a oportunidade de ir para o seminário e me preparar melhor para poder ensinar a Bíblia para outros, a convicção o qual
o Anderson falou, que deve ser bem definida na mente do jovem que quer ser pastor, estava, de fato, bem alicerçado, na verdade, bem forte na minha mente, de maneira que o convite que eu recebi foi para vir para o Ceará, aí eu morava no Rio Grande do Sul, então, naquela época, eu fazia faculdade de História, eu estava trabalhando em uma boa veterinária conhecida, tá? Estava fazendo já estágios por causa da faculdade, licenciatura em História, e quando eu vi a sua oportunidade, eu não pensei duas vezes. Eu tranquei a faculdade, pedi demissão do meu trabalho, saí do estágio, comprei a passagem só de vinda para o Ceará, e então deu início a esses desafios que não começaram quando eu ingressei no Ministério Pastoral, mas esses desafios começaram bem antes, quando o desejo ele começou a florar. Então, quando nós falamos sobre olhar os desafios, eu, às vezes, vejo que muitos jovens não veem esses desafios com bons olhos. E é por isso que, talvez, muitos que estão dentro do seminário só querem absorver conhecimento, mas não para serem pastores ou para servirem na igreja como ministro do Senhor, porque os desafios são grandes e, às vezes, são difíceis demais de transportá-los ou de passar por eles. Então, mas eu acredito que, assim como eu, vocês enxergam esses desafios como ferramentas usadas por Deus para nos fazer crescer cada vez mais e para nos fazer não só crescer, mas buscar mais a semelhança de Cristo e buscar um entendimento cada vez mais para servir os outros. Ou seja, os desafios são como combustíveis, né, que nos impulsionam para continuar fazendo aquilo que nós um dia tivemos convicção e continuamos tendo convicção de que foi aquilo que Deus nos chamou para fazer.